Meus irmãos, essa noite eu quero falar com vocês sobre esse tema que você está vendo, soe o alarme. Capítulo 2 de Joel, nós vamos meditar do verso 1 ao 17, e aqui a mensagem é uma mensagem de aviso, frente ao juízo de Deus que viria até Judá. Tudo isso em consequência do pecado, da rebeldia e de tantas outras coisas que desagradava a Deus. O livro de Joel tem uma sequência de profecias. De certa forma, a gente poderia dividir em 4 profecias, 4 partes. Hoje nós vamos caminhar na segunda, e cada uma delas acontece num tempo diferente. A gente vai ver isso aí. Mas antes, quero deixar com você essa frase para você meditar durante a semana, do pastor Jonathan Edwards. Ele fala algo interessante em relação a esse senso de urgência, de gravidade, diante do juízo iminente de Deus. Ele diz: a única coisa que impede o pecador de cair no inferno a qualquer momento é a vontade e a misericórdia de Deus. Isso é um fato. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. A única coisa que nos impede de cair no inferno, na destruição, é a vontade soberana de Deus e a sua graça. Caso contrário, todos nós estaremos perdidos. E, de certa forma, é isso que nos diferencia para aqueles que já estão caminhando para isso. Grande ideia desse texto. Quando o juízo se aproxima, Deus não apenas adverte, mas convida seu povo a retornar a Ele com arrependimento sincero. Aqui nesse texto nós vamos ver que Deus convida o seu povo ao arrependimento. Conforme eu disse, o livro ele pode ser dividido em 4 profecias, e essa segunda profecia, que é a que nós vamos ver hoje, ainda não tinha acontecido, mas estava próxima, era iminente. E depois, para nós leitores hoje, nós sabemos que já aconteceu. Mas para aqueles leitores originais, estava próximo. Então, aqui, o tom do texto é de alerta, frente a algo que já está às portas, está próximo. Isso vai nos fazer pensar a respeito de profecias que nós temos hoje, que também estão às portas, são iminentes, está próximo. E aí nós precisamos pensar a respeito de qual resposta nós vamos dar a tudo isso. Quero falar com os irmãos essa noite a respeito de 3 lições importantes sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é iminente, o dia do Senhor é devastador e o dia do Senhor encoraja o arrependimento. Nós vamos ver essas 3 lições em relação ao dia do Senhor. E nós vamos pensar a respeito do que é o dia do Senhor. Mas antes de entrar nessas lições e poder esmiuçar o texto, eu quero convidar você a me acompanhar rapidamente numa oração, pedindo ao Senhor que ilumine as nossas mentes e corações. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, pedindo a iluminação do Teu Espírito, a fim de que, Senhor, possamos compreender a Tua palavra. E, por meio dela, por meio, Senhor, da ação do Teu Espírito, nós possamos responder em obediência, humildade e fé. Converte os nossos corações em tudo aquilo que precisa ser abandonado, Senhor, a fim de que caminhemos no centro da Tua vontade. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o dia do Senhor é um dia, que na verdade não é necessariamente um dia, mas é um período, que vai culminar num dia, mas é todo o período, no qual o Senhor separa para o seu julgamento. E é disso que nós vamos falar. Capítulo 2 de Joel, do verso 1 ao 17, nós vamos ver que o profeta alerta quanto a esse dia, que para eles era iminente, para nós sabemos que já aconteceu, mas isso vai nos fazer pensar a respeito do dia do Senhor que ainda se cumprirá. E é nesse sentido, se você quiser dar uma olhada rapidinho, a gente viu na última mensagem que Joel, no capítulo 1, ele falou a respeito do juízo que viria por meio da locusta, que é o gafanhoto. Eu falei sobre isso. Aquele juízo estava acontecendo, na verdade tinha acabado de acontecer. O texto traz a ideia para a gente de que já tinha acontecido a devastação e que só havia fome e total perda de colheitas e quebra-quebra geral. Agora, na segunda profecia, uma profecia que ainda não tinha acontecido para eles, mas estava às portas. A terceira e quarta profecia, que a gente vai ver na sequência, a terceira e a quarta são futuras. A terceira, ela está distante, mas ela também aconteceu já para a gente. Que a gente percebe isso claramente lá em Atos 2.
A terceira profecia é dita que ela acontece em Atos 2, que é com Pentecostes. E, de certa forma, foi acontecendo em alguns outros momentos no decorrer após Pentecostes, né? Após Atos 2. Então, para eles, estava distante, mas para a gente já passou. De certa forma, ainda está aí dentro disso. Agora, a última, que é a que vai fechar o livro, essa não aconteceu ainda. Nem para eles, nem para nós. Então, o livro de Joel ele vai tratar de 4 profecias, 4 grandes profecias, sendo que uma delas ainda falta acontecer. Isso é muito importante. Então, nós estamos caminhando no livro para uma profecia que tinha acontecido, depois para uma profecia que estava para acontecer, próximo, depois uma profecia que estava para acontecer um pouco mais distante, e por último, uma profecia que ainda está para acontecer no futuro, mais distante ainda. Mas isso nos alerta a uma coisa. A primeira aconteceu para eles, até essa altura do livro, para nós já aconteceu, para eles já tinha acontecido. A segunda estava para acontecer para eles, e de fato aconteceu, e para nós já aconteceu. A terceira estava distante, mas para a gente aconteceu. E a quarta ainda está para acontecer. O que isso quer dizer? Se das 4, 3 se cumpriram, o que a gente pode esperar da 4? Que vai se cumprir também. Então isso é importante. Isso é muito importante. O livro de Joel nos mostra que Deus cumpre o que ele promete. E das 4 profecias, 3 já aconteceram. Falta só uma. Então vai acompanhando comigo e aí você vai chegar até a última. Tá bom? Vou deixar essa expectativa aí, né? Que, de certa forma, é o tom de uma profecia. E aí, entre essas 4 profecias, do capítulo 2, verso 12, até o 27, é como se fosse o centro do livro. Se você quiser até marcar aí para ler depois, fica à vontade. 2, do 12 ao 27, é o miolinho do livro. E qual é a mensagem do centro do livro? Arrependimento. A mensagem central, o miolinho do livro, é um chamado arrependimento. Porque as 4 profecias, elas todas vão gerar em torno desse núcleo, que é um convite, um encorajamento ao arrependimento sincero diante do Senhor. Porque essas profecias, os juízos de Deus, eles estão acontecendo por causa do pecado e da dureza de coração. E essa noite a gente vai falar disso. Tá bom? O centro do livro vai girar em torno do arrependimento. E essa noite nós vamos pensar sobre isso aí. Tá? Mas guarda isso, porque isso vai te ajudar depois a você retornar no livro. Nesse sentido, vamos ver, então, as exortações, lições a respeito do dia do Senhor. Primeiro, o dia do Senhor é iminente. Acompanha comigo aí do verso 1 ao 3. Essa é a palavra, verso 1, 2, 1. Tocai a trombeta em Sião e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Está vendo? O dia do Senhor. A temática é essa, o dia do Senhor. Dia de trevas e de escuridão. Como a luz da aurora se espalha sobre os montes, ou seja, aquela luz que cobre tudo, você consegue ver em todo o horizonte. Assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois os anos por vir, de geração em geração. Diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído. Sim, nada lhe escapa. Então aqui ele vai começar a pintar como é o dia do Senhor. Nós vamos nos ater mais aí no verso 1 e 2. Porque, primeiro, ele diz que é para tocar uma trombeta, porque ele é iminente, está próximo, está chegando. Avise. Quando se toca uma trombeta, você está avisando, né? Corre. Corre porque eles chegaram. É um aviso público. Para a gente, as sirenes. Aqui na cidade tem uma barragem sendo construída, né? Está indo em processo de construção, hora para, hora continua. Mas, geralmente, em cidades onde se tem barragens ou represas, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, né, em outros lugares, é comum você ver sirenes de alerta. E essas sirenes, elas podem ser ouvidas não apenas ali na barragem ou na represa, mas elas podem ser ouvidas a quilômetros de distância. Por quê? Porque se romper alguma coisa, tem que tocar sirene para você pegar a criançada, pegar o seu gato, seu cachorro e sair correndo. Porque senão pode não dar tempo.
A sirene ela toca justamente por isso, porque em caso de tragédia, se romper alguma coisa, quem está lá corre. Corre porque se você ficar para trás para pegar alguma coisa, não dá tempo. E aqui, a ideia de tocar a trombeta é isso. Ó, lá no horizonte, eu já consigo ver um povo, que é o que ele diz aí, né, no verso 2. Um povo grande e poderoso. No capítulo 1 nós vimos que essa invasão era num bichinho pequenininho, que era a locusta, era o gafanhoto. Aqui já não é mais bichinho, aqui é ser humano mesmo. Aqui são os exércitos inimigos que entrarão em Jerusalém, nas cidades próximas, e devastarão com tudo, completamente. E aqui ele está avisando, está chegando esse povo terrível. A imagem aqui de Joel é visível, é algo que você vai ver, aquelas tropas, um enxame de gente, agora não um enxame de gafanhoto, um enxame de gente, marchando sobre o campo, com armas de guerra, cavalos, enfim, todo tipo de coisa. O barulho, eu não sei se você já viu, as crianças hoje em dia, eu não sei se ainda tem esse hábito, né? Na minha infância e adolescência tinha, eu acho que alguns aqui tiveram, não sei, depende de onde você morou, né? Mas 7 de setembro, quando tinha o desfile de 7 de setembro, e geralmente vinha polícia, né, Forças Armadas, aí vinha marchando, e alguns batalhões, quando marchavam, você conseguia ouvir a quarteirões de distância por causa do compasso da marcha. Porque quando você tem uma tropa marchando compassada, aquilo ali são passos soltos, né? Então, por exemplo, assim que terminar, os irmãos vão levantar, vão arredar cadeiras, vão caminhar, você ouve o barulho de burburinho. Então, um barulho desorganizado. Esse barulho desorganizado ele acaba se perdendo, mas quando você tem um grupo de pessoas grande marchando compassado, o barulho você ouve de quilômetros, dependendo. De quilômetros. Pum, 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 pum. Você consegue ouvir a passada compassada. O barulho é grande. E eles ouviriam o barulho, eles veriam aquelas tropas, eles veriam aquela massa de guerreiros se chegando, prontos para matar, dizimar, destruir tudo. Então aqui o tom é de urgência, de desespero. Eles estão chegando. E aí, de certa forma, a gente também vê no verso 2, esse como nunca haverá antes, nunca houve e nunca haverá, aconteceram situações na história de Israel piores do que essa. Então aqui é uma hipérbole, né? Mas nos mostra no futuro um dia em que, de fato, nunca houve nem haverá. Vamos pensar esses dois versos sendo aplicados às nossas vidas, meus irmãos. O juízo de Deus ele é precedido do seu aviso público. O que isso quer dizer? Deus sempre avisa antes. Sempre. Ele avisa antes. Aqui, ele deu 4 avisos e um convite ao arrependimento. 4. Dos 4, 3 já se cumpriram. Falta um ainda. Então, isso nos faz pensar, meus irmãos, que Deus avisa antes. Ele avisa antes. E uma outra coisa que nós podemos pensar a respeito desses dois versos é por que o coração do homem ele é rebelde diante de tantos avisos da ira de Deus. Muitos avisos, né? Aqui aconteceria uma chacina. E Deus avisou antes. Fez pensar sobre isso. E nós vemos tantas situações. E Deus avisa, sabe? Deus avisa. Por que o coração é rebelde? Minha proposta, meu palpite, problema de Oti. Você sabe o que é Oti? Quer saber o que é Oti? Você vai aprender, né? Por que o coração continua rebelde diante de tantos avisos de Deus? Problema de Oti. Orgulho, teimosia e incredulidade. Essas 3 coisas. Orgulho, teimosia e incredulidade. Deus avisa. Ele sempre avisa. Mas o orgulho cega os nossos corações. O coração das pessoas que não creem no Evangelho. A teimosia. Porque Deus avisa 1, avisa 2, avisa 3. A teimosia continua. E por fim, o que nos faz persistir, ou faz as pessoas persistirem, é a incredulidade, né? Não acreditar que isso vai acontecer. Então, temos que entender, o dia do Senhor ele é iminente.
A primeira lição. Segunda lição, o dia do Senhor ele é devastador. E eu quero convidar você a acompanhar comigo o quadro que é pintado aí do verso 12 até o verso 17. Perdão, 12 a 17 não. Do 3 ao 17. Aqui está errado, tá bom? Do 3 ao 17. 17? Não, já estou no último. O dia do Senhor é devastador, o dia do Senhor é iminente. Está errado mesmo. Vai ser do 3. Aí você já corrige a referência aí. Você pode acompanhar comigo do 3 até o 11. Acompanhe comigo, 3 a 11? Diante dele vai um fogo devorador. Dele quem? Desse povo. Então, o povo marcha. Que povo? Esse exército. Provavelmente os babilônicos. O povo marcha. E na frente dele, um fogo devorador, ou seja, destruição. Atrás dele, chama ardente. O texto de Joel, apesar das nossas Bíblias não colocarem com recuo, a NVI faz isso. E eu acho que a NAA faz também. Eu gosto do que a NVI faz porque ela ajuda o leitor. Esse texto é poético, ele não é descritivo. Então você tem que ler esse texto como se você estivesse lendo Salmos. Porque tem paralelismo aqui. Fogo devorador e chama ardente. Ou seja, está repetindo, é um paralelismo. O texto é poético, é uma poesia. Diante dele vai um fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden. Ou seja, os lugares onde eles não chegaram é tudo bonitinho. As plantas estão com flores, com frutos. Os animais pulam saltitantes e alegres. Tudo lindo. Mais atrás dele, um deserto destruído. Você imaginou a cena? Já viu quando pega fogo no pasto? Aquela parte que ainda não pegou e a parte que pegou, a diferença? Então, eles são o fogo. Aonde eles passam sobra o quê? Terreno queimado. Destruição completa. Devastação. Sim, nada lhe escapa. Ele tem aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Vão saltando sobre o topo dos montes como estrondo de carros, como a chama que crepita e consome a palha. É um fogo que vai lambendo e devastando tudo. Como um povo poderoso em posição de combate. Os povos estão angustiados diante dele. Todos os rostos ficam pálidos. Eles correm como valentes, sobem os muros como homens de guerra. Cada um marcha nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como um ladrão. Você consegue ver a imagem deles tomando a cidade? A terra se abala diante deles, o céu treme, o sol e a lua escurecem, e das estrelas retira-te o resplendor. Ou seja, o terror é tão grande que a impressão de quem está vendo é como se todo o mundo, todo o cosmos estivesse entrando em colapso. Essa é a cena. Muito parecida com o que acontecia com as tomadas de território do ISIS. Quando eles tomaram parte da Síria e norte do Iraque, eles chegavam nas cidades devastando, as pessoas saindo correndo, desesperadas, tomavam as cidades, pegavam algumas pessoas e usavam elas como exemplo público e começava a luz do dia a perpetrar a execução pública, decapitações públicas. Cristãos, curdos, drusos, vários povos e etnias que são perseguidas por eles. Ou seja, é uma devastação, é um cenário de morte, de morticínio. É isso que espera o povo de Deus. Porque aqui Joel está falando para o povo de Deus. É um julgamento de Deus para com o seu povo. Pesado isso, né? Muito pesado. E por que isso está acontecendo, meus irmãos? Verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque seu acampamento é muito grande. Quem executa a sua ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem suportará? Quem que está comandando essas tropas? Deus. Deus está comandando essas tropas. Ele é o general disso. Ele que está à frente. Ele que está permitindo e ocasionando toda essa destruição.
Texto que nos faz realmente ficar pensativos, né? A descrição dele é um rastro de terra arrasada. Só há morte, terror por todos os lados. Os exércitos que estão entrando na terra que Deus tinha dado ao seu povo são imparáveis. Eles pulam muros, casas, enfim. E a sensação é como se o próprio universo estivesse sendo abalado, né? É uma maneira poética de trazer esse sentido de terror. E, por fim, é Deus que está comandando tudo isso. Como é que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas, meus irmãos? Em Apocalipse, capítulo 6, do verso 1 ao 18, você vai ver a respeito de uma cavalaria que Deus chama nos últimos dias. São 4 cavaleiros, que a cultura geral acabou chamando de os cavaleiros do Apocalipse. Né? Você já deve ter visto isso aí, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros, eles, de certa forma, já estão agindo no mundo, com todos os juízos que nós vemos. E aqui é um juízo não para o povo de Deus, mas um juízo para todo mundo ímpio. Então o Senhor, ele é assim, ele manda os seus comandados à frente para julgar. Ele tem os seus exércitos. É por isso que a Bíblia chama de o Senhor dos exércitos. Porque ele tem exércitos de anjos, de estrelas, de homens. Ele detém o poder sobre todas as coisas. E quando chegar o fim dos tempos, meus irmãos, o exército, essa cavalaria que o Senhor comandar, ela vai vir devastando todas as coisas. Você lembra quais são? Vitória, guerra, morte, né? A guerra, morte, fome e doença, né? E não é isso que justamente a gente vê em cada guerra? Desejo de conquista, guerra e morticínio, fome, carestia e, por fim, doença. Não é isso que tem assolado os homens? Então, cada vez que a gente olha para o mundo, a gente vê, de certa forma, o juízo de Deus acontecendo. E chegará o dia em que esse juízo vai acontecer de uma maneira mais intensa. E isso é iminente. A cada nova notícia que nós vemos, de coisas assim, a gente deve pensar, será que chegou o momento? Porque está para chegar. Do mesmo jeito que Joel descreveu essa invasão aqui dos exércitos inimigos que entraram na cidade e devastaram tudo, e aconteceu, vai acontecer no mundo. De certa forma já está acontecendo de uma maneira parcial, mas vai acontecer também. E nós temos que pensar a respeito disso. Porque a gente pensa que não vai chegar na gente. Você sabe quem era um grande aliado desse ditador que foi deposto, enfim, que abdicou? Lá na Síria? É, esse mesmo. O nosso excelentíssimo presidente da República. Um outro aliado dele é o presidente da Venezuela. Isso pode, de alguma forma, afetar o Brasil? Pode, porque as pessoas que nos comandam são amigos dessas pessoas. Então, nós nunca estamos num mundo isolado. As coisas nos alcançam. Sempre alcançam. Nós precisamos entender que, apesar de fazer parte desse país maravilhoso que a gente ama, nós fazemos parte, primeiro, do povo de Deus. E o nosso chamado é diferente. Então, nós não estamos nos preparando para ter uma vida tranquila e pacata aqui. Nós estamos num mundo em que, cada dia mais, as profecias do Senhor se cumprem. E a gente tem que estar atento em relação a isso. Então, quando chegar o fim dos tempos, isso vai acontecer, meus irmãos. E, de certa forma, parcialmente já está acontecendo. Deus, meus irmãos, poderia apenas destruir um penitente, sem avisar. Né? Poderia trazer esses exércitos, acabar com tudo e está tudo muito bem. Porque dentro da aliança que ele tinha feito com o povo de Israel, ele tinha avisado, se vocês forem idólatras, se vocês começarem a servir outros deuses, se vocês forem imorais, se vocês quebrarem a minha aliança, eu vou expulsar vocês daqui e vocês vão morrer. Ele tinha avisado lá atrás. E eles entraram numa aliança sabendo disso. Deus podia simplesmente vir, devastar com tudo e acabou. Mas Deus é gracioso, até mesmo no seu juízo ele é gracioso, porque ele avisa antes, conforme nós vimos agora, e a intenção de Deus no juízo não é destruir o seu povo, nem destruir os homens, é produzir a possibilidade do arrependimento. E nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, sobre quebrantamento, endurecimento, né, conversão.
Mas quando Deus julga, a finalidade dele não é dizimar a sua criação, dizimar os seus filhos, mas trazê-los ao arrependimento. Então aqui a profecia de Joel é um chamado ao arrependimento, é um convite frente a um juízo duro, severo, devastador. Deus não queria fazer isso. A Bíblia diz que Deus ele não se alegra com a morte do ímpio. A gente se alegra, mas Deus não, né? Então, Deus deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento, mas Deus tem limite. E quando chega o limite de Deus, os homens conhecem a sua justiça. E nesse sentido, Joel está avisando, trazendo a mensagem do Senhor, e ele quer que o povo se arrependa. Isso nos leva à terceira lição. O dia do Senhor, ele encoraja o arrependimento. Agora sim, está certinho, né? Do verso 12 ao 17, agora está certinho. Quero convidar você a me acompanhar. Verso 12. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Ou seja, em vez de vocês ficarem dando show, porque o semita, o israelita, uma das maneiras, pelo menos no costume bíblico, de mostrar que ele está indignado ou que ele está abalado é rasgar as vestes. Tanto que nos evangelhos mostra, né, o sumo sacerdote rasgando as vestes, né? É rasgar as vestes. É a maneira como ele diz que ele está bravo ou ele está chocado. Então aqui, a prática bíblica, cultural, era rasgar as vestes para mostrar o quê? Poxa, eu estou arrependido, que terror. Então Deus está falando assim, não fica rasgando veste, rasga o seu coração. Não fique tendo um arrependimento apenas, como diz o ditado, para inglês ver, né? Só da boca para fora. Mostra o arrependimento verdadeiro no seu coração. É o que ele está dizendo, rasgai o coração nas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Por que eles devem fazer isso? Aí o verso vai dizer, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Está vendo como vai repetindo? É uma poesia, né? Arrepende-se da desgraça que enviarei. Quem se arrepende aqui? Agora é Deus, não é o leitor, né? Então, quando nós nos convertemos verdadeiramente, quando o povo de Deus se converte, quando ele rasga o coração e não apenas dá show, o Senhor retira o mal, que é um princípio bíblico. Você lembra do livro de Jonas? Quando Jonas vai e prega para Nínive e Deus se arrepende, né, no sentido de que ele não traz o juízo, então, se eles se arrependessem, eles não enfrentariam o juízo. Mas o problema aqui está justamente nisso, arrepender-se. O ponto-chave é isso. Às vezes as pessoas olham na Bíblia e falam, bom, mas que Deus severo, que Deus terrível, como é que Deus pode fazer isso? Isso cria uma dificuldade para muita gente acreditar que Deus seja assim. Mas, meus irmãos, o problema não é Deus ser assim. Na verdade, deve-se esperar que ele seja, ele é santo. O problema não é esse. Porque nenhuma pessoa necessariamente precisa ser levada à destruição. Basta ela se arrepender. É simples. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, né? É simples, mas é complicado. Não é assim? É simples, por quê? Porque basta se arrepender. É dito no texto. Por que nós temos que rasgar o nosso coração e nos arrepender? Porque Deus é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele se arrepende do mal que traria, Ele vai voltar atrás, Ele vai deixar de derramar sua ira. Nós não precisamos ser destruídos, basta que a gente se converta. É isso que está sendo dito. Então basta isso, basta se arrepender, basta reconhecer que pecou, basta reconhecer que está caminhando por um caminho fora da vontade de Deus e alinhar sua vida à vontade de Deus. É só fazer isso. Mas é aqui que está o problema. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa extremamente simples, não precisa fazer sacrifício, não precisa pagar promessa, não precisa nada disso, basta se arrepender no coração. Você veja que aqui não é dito nada que não referente ao coração. Mas é esse que é o problema, o coração é duro, não quer se arrepender. É o problema de Oti, orgulho, teimosia e incredulidade. É aqui que reside o problema. Se o povo tivesse se arrependido, nada disso teria acontecido. Mas o que as pessoas, muitas das vezes, consciente ou inconscientemente querem? Elas querem fazer o que elas querem e não querem ter de se arrepender por isso e querem que Deus não faça nada. Mas aí nós temos um problema, porque um Deus assim é um Deus injusto. E um Deus injusto
é um Deus que pode ser injusto com você, pode ser injusto com outra pessoa, porque ele é injusto. Entende? Um Deus justo, ele é justo contigo, comigo, com todos os outros. Se Deus é injusto, ele pode ser injusto com qualquer um. Você quer um Deus assim? Você crê num Deus assim? Porque Deus tem que ser justo com o outro, mas comigo ele tem que dar uma aliviada. Isso é injustiça, isso é corrupção. Deus não pode ser assim. E a segunda coisa é que Deus é santo. Se Deus não é santo, Deus peca. Se Deus peca, ele é mau. Você quer crer num Deus mau? Que mente para você, que te manipula, que te prejudica, que te trai? Não, a gente não quer crer num Deus assim, correto? Um Deus assim teria pecado, e aí não seria Deus, ele seria Satanás. Então, na verdade, o que as pessoas que pensam assim querem é Satanás como Deus, porque quem é assim é Satanás, não é o Deus verdadeiro. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós temos que entender que Deus é santo e é justo. E sendo santo e justo, isso é coerente com o seu caráter. A gente não pode esperar outra coisa. E se nós, mesmo que inconscientemente, quiséssemos outra coisa, o que nós estamos pedindo é um demônio como Deus. E nenhum de nós quer isso. Então, portanto, Deus está agindo da maneira coerente, correta com o seu próprio caráter, e é o que nós esperamos que ele faça. E as igrejas que não ensinam isso, elas não estão falando a respeito do Deus verdadeiro, elas estão falando a respeito de um ídolo que elas estão pregando. E os crentes, ou seja lá o que essas pessoas forem, creem, elas não acreditam no Deus da Bíblia, elas acreditam num ídolo. Agora, o Deus da Bíblia ele é justo. E diante disso, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos arrepender. É isso. Aqueles que não creem em Cristo precisam se arrepender. Eles precisam reconhecer que são pecadores. Porque diante de um Deus santo e justo, nós só podemos esperar a justiça. A boa notícia, ou a boa nova, é que Deus manifesta a sua justiça em Cristo, morrendo ele no nosso lugar. Então, para que você não morrêssemos, ele morreu no nosso lugar. E é o que a ceia vai nos lembrar. Mas nós precisamos entender, não tem como a gente encaixar Deus numa outra perspectiva, senão o que nós temos é muito pior. E aí, nesse sentido, meus irmãos, a gente é chamado ao arrependimento. Somos chamados ao arrependimento. Na sequência, ele vai dizer, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene. Aqui é uma ação pública e coletiva do povo. Você imaginou coisa maravilhosa? Se as igrejas tivessem um dia de jejum, não para que Deus faça candidato A, B, C ganhar, e tudo bem, se você quer orar por isso, não é pecado, pode fazer. Né? Se você entende que é uma pessoa que está alinhada com os propósitos da palavra de Deus. Agora, não por isso, né? Se nós, de fato, como povo de Deus, nos colocássemos em oração, em jejum, quebrantamento diante de Deus, para que o Senhor venha e cure o nosso povo, a nossa nação. Na última mensagem eu falei disso. O que acontece com um povo que vira as costas para Deus? Como o nosso povo fez. E nós estamos colhendo isso. Meus irmãos, cada malefício que o nosso país sofre é fruto dos pecados dessa nação. Deus é justo em cada uma dessas coisas. Por isso que nós temos que orar para que o Senhor mude o coração do nosso povo, a começar com os nossos familiares. Para que nós paremos de colher uma colheita tão amarga, tão dura. Mas aqui é uma chamada ao jejum solene, ou seja, arrependimento. E aí nós vamos pensar algumas aplicações para as nossas vidas, meus irmãos. Primeira coisa, diante dos julgamentos de Deus, há duas respostas possíveis, só duas. Endurecimento ou quebrantamento. Só tem essa. E aí eu quero caminhar com os irmãos com alguns versículos bíblicos que mostram uma verdade que eu quero trabalhar aqui dentro desse miolinho do livro que fala sobre, sobre arrependimento. No livro de Apocalipse, que de certa forma se liga aqui, né, com Joel, nós vemos que a partir do momento em que o Cordeiro, Jesus, ele quebra os selos e começa os juízos a serem feitos sobre a terra, há uma resposta dos homens, aqueles que sofrem os juízos. No verso 9 nós lemos, os homens foram queimados com grande calor, ou seja, é o juízo que está lá em Apocalipse. Qual foi a resposta deles? Eles se arrependeram? Não. E blasfemaram contra o nome de Deus. Ou seja, quando eles estavam experimentando o juízo de Deus, tremendo, terrível, em vez de se quebrantarem,
eles blasfemaram. Eles xingaram Deus, eles acusaram Deus, eles atacaram verbalmente a Deus. No verso 16, do mesmo capítulo 16, perdão, no verso 11 do mesmo capítulo 16, nós lemos: por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Novamente, o povo está debaixo de julgamento pesado e continua a blasfemar contra Deus. E no mesmo capítulo, no verso 21, nós lemos: e do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, ou seja, era uma coisa extremamente pesada. E qual a resposta dos homens? Se arrependeram? Não. E blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois a praga era destruidora. Então isso aqui nos mostra algo interessante. Tem situações, meus irmãos, que não importa quanta ira Deus descarregue, não importa. Não importa. E quantas vezes ele faça. Quanto mais a ira de Deus é descarregada, mais duro se torna o coração. Mais duro. Há situações que é assim. Então você veja que, no fim, eles estão caminhando para a total destruição deles. Porque quanto mais Deus chama eles, dando chacoalhão, por meio de ira e de julgamento, mais eles fecham o coração, endurecem, blasfemam e atacam, respondem e são rebeldes. Então a ira de Deus não é garantia de que a pessoa vai se converter, vai se arrepender e vai mudar. Às vezes a gente pensa isso: não vem pelo amor, vem pela dor. Não, tem gente que nem pela dor vem. Nem pela dor. Que é o caso aqui de Apocalipse. Eu não sei se você já ouviu falar de algumas doenças. Eu vou dar o exemplo de 2. Para exemplificar um mal, uma doença espiritual que está se alastrando cada dia mais. Você já ouviu falar de uma doença chamada aterosclerose, ou arteriosclerose, né? Aterosclerose. Então, esclerose vem de esclero, que é duro. A arteriosclerose, ou aterosclerose, é um endurecimento das artérias. Isso acontece porque forma-se placa de gorduras nas artérias, né? São as veinhas, né? As artérias. E aí perde-se a flexibilidade, aquilo ali causa uma contrição, né? Ou seja, fica menos fluxo de sangue, e aí a pessoa tem que fazer uma cirurgia, né? Que, se eu não me engano, é o stent, né? Que vai lá e desentope. Então, ficar comendo aí costelão gordo, cuidado, hein? Cuidado. Ficar comendo bacon, ovo, nadando no óleo, cuidado, porque a veia entope, e aí dá aterosclerose. Então, o endurecimento das artérias. Tem uma outra doença chamada esclerose múltipla. Tem até alguns famosos que já foi noticiado que tem isso. O que é isso? É um endurecimento, assim, grosso modo, né? Eu sou leigo, então, a grosso modo, o endurecimento do sistema nervoso central. Uma parte do sistema nervoso central dos nervos sofre lá uma mudança química por um problema que dá, e isso causa uma rigidez no corpo. A pessoa começa a ficar travada, que é a esclerose múltipla. Então, a esclerose é dureza. Estou dando 2 exemplos aí, né, do linguajar médico para doenças relacionadas à dureza, o endurecimento, entre aspas. Existe uma doença espiritual que tem acometido corações. Aí eu inventei um nome para ela, tá bom? Então, mas é espiritual, tá bom? Então você não precisa levar o meu nome para o Conselho Federal de Medicina, porque não está aí no catálogo de patologias, né? Que é a cardioesclerose faraônica. É uma doença espiritual isso aí. Cardioesclerose faraônica. O que é isso? Faraônica, pessoal? O que é isso? Então, você lembra do caso de Faraó? Lembra? O que aconteceu com o coração dele? Endureceu, né? Assim? Então, cardioesclerose, ou seja, o coração endureceu, o coração espiritual, vamos colocar assim, a mente, né? Então, são as pessoas que sofrem da mesma síndrome de Faraó. Porque quanto mais Deus avisa, e quanto mais Deus derrama ira, mais endurece o coração. Cardioesclerose faraônica. Marca isso aí, para você não esquecer. Quando você vê uma situação dessa, já sei o diagnóstico. É cardioesclerose faraônica. Coração endurecido como o de Faraó. Deus tinha avisado antes das pragas.
Deus avisou durante as pragas. Deus avisou depois das pragas. Ele continuou perseguindo o povo de Deus. O coração dele virou pedra. Pedra. Então, nesse sentido, diante de juízo, de ira e de chamado arrependimento, só tem duas respostas que o nosso coração pode dar: endurecimento ou quebrantamento. E tem casos, meus irmãos, que quanto mais ira derramada, mais duro fica. Não são todos os casos, mas há casos assim. Então você veja que é uma doença espiritual complicada, que leva à morte. Se não tratada com o evangelho, leva à morte. E aí, nesse sentido... Opa, o que aconteceu aqui? Só um minutinho. Nesse sentido, eu quero pensar com os irmãos a respeito de exemplos que a Bíblia dá para a gente em relação a como isso acontece. Eu não vou ver as referências, né, porque o nosso tempo não é hábil para isso. Depois, se você quiser, eu posso até te mandar. Mas nós temos que pensar, diante desse chamado arrependimento, qual a nossa resposta? E aí eu quero trazer para os irmãos uma verdade para nos fazer pensar sobre essa questão do endurecimento e do quebrantamento. Tanto o endurecimento quanto o quebrantamento pode ser ações de Deus. Tanto o endurecimento quanto o quebrantamento podem ser ações de Deus. Mas aí você pensa, mas o senhor acabou de colocar, mas qual vai ser a nossa resposta? Então, depende de muitas coisas. E eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Só vou mencionar alguns exemplos aqui. Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus ele endureceu o coração de Faraó porque ele queria demonstrar o seu poder. Há situações em que Deus, ele endurece e permite o endurecimento, porque essas duas verdades estão ali, né? Ele tanto endurece quanto ele permite o endurecimento. Essas duas coisas acontecem dentro do coração de uma pessoa. Para cumprir os seus planos. Há situações assim. Então, o primeiro caso que eu quero trazer para os irmãos é esse. Há situações em que Deus endurece porque ele quer cumprir os seus planos. Mas há outros que Deus endurece porque ele quer destruir. É um julgamento. O endurecimento é um julgamento de Deus. No primeiro caso, a gente pode ver o caso de Faraó. Porque o foco ali não era tanto destruir o Egito, apesar de que ele faria isso, mas o foco é que o nome dele fosse conhecido. Você pode ver isso depois em Êxodo, capítulo 9, verso 12 e 16. Vai estar muito claro isso que eu estou dizendo lá. Então, o propósito de Deus no endurecimento de Faraó era mostrar o propósito dele. Nós vemos também, lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo dizendo que o endurecimento que Deus produziu em Israel, quanto a negar o Messias, era parte do plano dele. Porque ele diz, porque se Israel não creu, isso trouxe bênção de salvação às nações, quanto mais vai ser a sua conversão. Então havia um plano de Deus para o endurecimento de Israel. Hoje Israel nega o Messias, mas tudo isso está dentro do plano de Deus. É um endurecimento que Deus está produzindo, está permitindo. Então, existe esse tipo de endurecimento no qual Deus endurece para cumprir seus propósitos. Mas há situações que é julgamento. Como a gente pode ver, por exemplo, em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo fala que Deus entregou os idólatras, os pagãos idólatras, ele endureceu, entregou eles a um estilo de vida reprovável por causa das ações imorais e idolátricas deles. Deus, ele permitiu que aquelas pessoas se tornassem escravos dos seus pecados. Deus endureceu os pagãos idólatras para a destruição deles. Nós vemos também, meus irmãos, lá em Josué, quando a gente caminhou, lá em Josué 11, nós lemos que Deus endureceu o coração dos cananeus porque ele queria destruir os cananeus. E Deus usou Josué para que isso acontecesse. Deus queria destruir aqueles povos e ele endureceu o coração deles. Isso está lá em Josué 11, verso 19 e 20. Nós vemos também que Deus endureceu o coração de Israel em Isaías 6, porque ele queria destruir o povo de Israel. Certo? Isaías viveu mais ou menos de 50, talvez até 100 anos depois de Joel. Joel viveu antes. Aqui Deus tinha avisado para Israel que viria um povo e destruiria. Passaram-se décadas. Décadas depois disso. Aí o que aconteceu? Isaías, no capítulo 6, ele é chamado por Deus. Deus fala, quem irá por nós? E aí Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí ele diz, você vai pregar, mas o povo não vai crer, porque eu vou fechar os olhos e os ouvidos dele para que eles não creiam, até que as suas cidades estejam arrasadas, e não sobre nada, e tenha tudo sido destruído pelo fogo. Deus endureceu o povo de Israel porque ele queria destruir o povo. Deus provocou esse endurecimento porque ele queria punir
um povo idólatra e desobediente. Meus irmãos, um caso emblemático para nós pensarmos também, que aqui não se trata de um povo, se trata de uma família. Em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 25, nós lemos que Deus endureceu o coração dos filhos de Eli porque queria matá-los. 1 Samuel 2, 25. Os dois blasfemavam e cometiam sacrilégio na oferta do Senhor. Eles eram sacerdotes. E a coisa foi avançando, foi avançando, foi avançando. Quando chega nesse trecho, no capítulo 2, Eli vai chamar a atenção deles, porque o povo já estava num burburinho, não estava aguentando mais o que eles estavam fazendo. E Eli vai chamar a atenção deles, e é dito no texto que eles não deram bola, eles não ouviram a repreensão de seu pai, que inclusive foi uma repreensão até bem leve. E é dito lá no texto que eles não ouviram porque o Senhor queria matá-los. Então o Senhor, de certa forma, de maneira implícita ali, ele permitiu e esteve ativo também no endurecimento do coração daqueles dois, porque ele queria destruí-los. Então existe o endurecimento que faz parte dos planos de Deus, mas existe o endurecimento, o julgamento também. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos lendo aqui. Porque Deus está chamando o povo dele ao arrependimento. Qual vai ser a resposta deles? Endurecimento. Essa vai ser a resposta. Que você vai ler lá em Isaías 6. Que vai acontecer depois. Então isso nos faz pensar a respeito de algumas coisas. Pastor, mas se a minha resposta, ou a resposta das pessoas às quais eu estou pregando tem que ser arrependimento, mas Deus endurece, e agora? O que eu faço? Que é o caso de Romanos 9. Do que se queixa ele ainda? Quem poderá, lutar contra a sua vontade? Meus irmãos, a resposta do apóstolo Paulo em Romanos 9 é: quem é você para questionar Deus? A gente não sabe quais são os planos de Deus. Pastor, mas aí então eu não sei o que fazer. Vou te dizer o que você tem que fazer. Tá? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ter consciência que o mesmo Deus que endurece é o Deus que quebranta. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo. Aqui é Deus. E porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É o Senhor que tira esse coração de pedra. É o Senhor que quebranta. É Ele que faz. Pastor, mas se é Ele que faz, o que é que eu faço? Eu vou convidar você agora a marcar esse versículo na Bíblia e esse vai ser um alvo de oração seu, para a sua vida. Que está lá em Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. A partir de hoje, dentro disso que você está aprendendo, coloque isso como alvo de oração da sua vida. Porque se é Deus que endurece, é Deus que quebranta, nós precisamos da ação dele nas nossas vidas. A nossa oração tem que ser do salmista. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, cria em mim um coração puro. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada. Porque, meus irmãos, pode falar para você. Você pode falar para a pessoa pode sofrer julgamento de Deus. Perde uma perna, perde outra perna, perde um braço, perde outro braço, fica cego, fica mudo e continua com o coração duro. E eu nem estou dizendo que Deus vai fazer isso com a sua vida, não, tá bom? Mas colocando exemplos assim terríveis. Não resolve. Você quer um texto mais pesado do que esse de Joel 2? Deus falando o que aconteceria com a terra deles, e o povo não se arrependeu. E você que prega o Evangelho, prega a palavra de Deus, ou eu que estou aqui pregando, nós temos que ter isso em vista. Não é eu dar tapa no púlpito, começar a falar em línguas aqui, qualquer outra coisa que vai fazer as pessoas de fato se converter. É a ação de Deus. É a ação de Deus. Sem dúvidas. Então a nossa oração tem que ser essa. Se você nota o menor traço de endurecimento de coração na sua vida, para que você não caminhe para a destruição, para o seu bem, eu peço a você encarecidamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça essa oração. Para que o Senhor produza um coração puro, obediente, quebrantado, contrito, na presença dele. Porque a outra opção é a destruição completa.
A gente tem que ter isso. Então, nesse sentido, o que eu gostaria de colocar para os irmãos meditarem? Como são as suas orações? As nossas orações são só por problemas que a gente precisa que Deus resolva? E nenhum problema de colocar as nossas petições diante de Deus. Nós acabamos de orar por situações assim. Mas a nossa oração é só isso? É só para resolver problema? Deus só existe para resolver problema? Só existe para me prosperar? O que tem de diferente da gente, se a gente ora assim, de igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, meus irmãos? Que diferença faz? A diferença é que eu não estou pedindo para você vir aqui trazer 10 mil, 8 mil, 5 mil, e eu vou baixando até os 50 que você tem no bolso. Se é que alguém que tem, né? Enfim. Porque essas igrejas são assim, né? Mas em tese não é a mesma lógica? A gente quer que Deus traga prosperidade, resolva os nossos problemas, nos faça feliz, tire a nossa dor de cabeça, muda as pessoas que estão lá na minha casa, no meu trabalho, deixa a minha vida uma maravilha. Isso é vida de oração? Você pode até colocar essas coisas, mas a nossa vida de oração tem que ser mais profunda do que isso. Nós temos que entender que mais importante do que os problemas que nós temos para resolver, e eu não estou minimizando o problema, porque existem problemas graves de fato, mas mais importante do que resolver os problemas é o nosso coração diante de Deus. Porque um coração rebelde é um coração que caminha para experimentar o juízo de Deus. Não importa o que você pense a respeito disso, isso é um fato. E o livro de Joel nos lembra isso. Nós temos que pensar sobre isso. Então, esse deve ser o nosso alvo de oração. Como são as suas orações? Quando ora-se, né? Ora aí para mim que eu estou com um problema. Tá bom. Você vai pedir para Deus resolver um problema seu agora, enquanto o maior problema de todos, que é a sua destruição, está lá na frente. Resolve o quê? Você está com os boletos em dia, seu exame de sangue está tudo 100%, não ter pessoa apurrinhando você, e você está caminhando para a destruição. O que resolve? Era melhor estar com o colesterol bagunçado, você contando os itens para estar lá em dia com suas obrigações, com uma vida talvez um pouco mais módica, mas tendo a certeza de que você não vai experimentar a ira de Deus. É melhor. Então você veja que é um coração carnal, totalmente ligado às coisas desse mundo. Quando, na verdade, o nosso foco principal não tem que ser esse. E sabe o que é o pior? É que o povo ouviu mais de uma vez o alerta e não respondeu do jeito que Deus desejava. E quando eles tiveram ciência de que o dia chegou, era tarde demais. E vai ser assim nos últimos dias. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, porque quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. Se casava, se dava em casamento, negociava, cada um vivia a sua vida. Até que veio, como um dilúvio, e levou a todos. Então, quando o povo perceber, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E aqui não é retórica, é fato. Porque não sou eu que disse isso, é o próprio Senhor Jesus. Então, mais importante do que os nossos problemas, que são colocados nas orações, que nós podemos fazer, é de fato uma oração que coloca o nosso coração diante de um Deus santo e justo. Meus irmãos, não é a quantidade de ira de Deus derramada que produz o arrependimento. É a qualidade do coração diante do chamado à conversão. Porque não importa quanta ira Deus derrame. Se o coração não responde ao chamado à conversão, a pessoa vai ser destruída e não vai mudar. Eu creio que as pessoas que experimentarão a condenação eterna, elas vão blasfemar contra Deus, sofrendo a ira de Deus. Elas não vão dizer, por que eu fiz isso? Na hora que elas entenderem que não tem como sair dali, e que o que está à frente é a destruição eterna, elas, agora que não tem mais jeito mesmo, vai começar a blasfemar contra Deus. Vão só ser quem elas sempre foram. Porque no fim, a gente é quem a gente é. E por isso que a gente precisa de um novo coração para ser alguém diferente. Porque senão nós vamos ser como somos. O arrependimento é o coração se voltando de todo o pecado. E o olhar se voltando completamente para Cristo. Gostei muito, né, de como Spurgeon coloca isso. Quando o juízo se aproxima, Deus não apenas adverte, mas convida seu povo a retornar a Ele com arrependimento sincero. 4 profecias. 3 já se cumpriram. Falta uma. Você está preparado para esse dia?